E se a verdadeira liberdade não estivesse no mundo lá fora, mas dentro da gente? Hoje vamos mergulhar numa filosofia que é simplesmente fascinante, sobre como encontrar o equilíbrio perfeito entre a paixão do espírito e a lógica da mente. Vamos conhecer os ensinamentos de Beltesazar, o mestre. Enquanto o mundo corre atrás de sombras, eu cultivo o sol que nasce no espírito. Uau! Essa frase já começa colocando a gente bem no centro de um conflito, né? A busca externa contra a riqueza interna. Mas o que seriam exatamente essas sombras que a sociedade tanto persegue? E aqui a gente chega no primeiro conceito-chave: sombras versus o sol. A filosofia de Beltesazar bate de frente com o foco da nossa sociedade naquilo que é passageiro, sabe? Naquilo que é só tangível, nessas sombras que a gente acabou de falar. Olha só que interessante essa divisão. De um lado está o mundo de sombras, essa corrida sem fim por coisas que não duram. E do outro, o sol do espírito, que é um convite para a gente construir um tesouro totalmente diferente. Um tesouro invisível, que dura para sempre e que no fundo é o que traz paz. E esse lume secreto, que ideia poderosa! Isso aprofunda o conceito de riqueza. Não estamos falando de ouro ou prata, mas de algo muito mais valioso: autonomia. É um tipo de riqueza que ninguém pode tirar, que ninguém pode comprar. A metáfora aqui é perfeita! Nossos pensamentos não são mercadorias para serem presas em gaiolas, mesmo que sejam de ouro. Eles são como pássaros livres, desafiando as prisões do materialismo. A verdadeira riqueza, então, é essa liberdade de pensar. Agora, vamos para o coração dessa filosofia toda, o emblema. E isso aqui não é só um desenho, não. Pensa nele como um mapa, um guia, para a gente entender toda a estrutura desse pensamento. E isso nos leva à pergunta central, né? Qual é a mensagem que está escondida na união da chama e da palavra? Para descobrir, a gente vai ter que olhar para cada parte com calma, separadamente. Para entender como essa união funciona, primeiro a gente precisa separar os dois lados do saber. De um lado, o espírito. Do outro, a mente. Cada um tem o seu próprio poder. Vamos começar pelo lado esquerdo, Aurifox. Ele é a representação do espírito, da paixão, daquela expressão que vem bem lá do fundo da alma. Então, o ponto crucial é este: a pena, que é a palavra, dá forma ao pensamento. Já a chama é a paixão, aquele lume secreto. Sem a chama, o conhecimento é só uma coisa fria, sem vida. E sem a pena, o sentimento não tem voz, fica mudo. Um não existe de verdade sem o outro. Agora, vamos dar uma olhada no lado direito do emblema. Beltesazar. Aqui a gente tem a representação da mente, da lógica, da estrutura. Aqui, a chave abre as portas, nos dá acesso. Enquanto isso, a engrenagem representa a lógica em movimento, trabalhando sem parar. São essas duas coisas juntas que criam a estrutura, que dão direção e um propósito para o nosso voo do saber, para que ele não seja só um voo perdido, sem rumo. Ok, agora que a gente entendeu as partes separadas, vamos juntar tudo. É nessa síntese, na união perfeita desses dois lados, que a verdadeira sabedoria nasce. E aqui está, o emblema completo onde tudo se encaixa. A mensagem central é uma só: equilíbrio. É a mente, o Beltesazar, usando a voz dourada, o Aurivox, para dar sentido ao mundo. É a paixão que dá vida e cor para a lógica. Portanto, sabedoria não é apenas sentir, a chama, e também não é apenas saber, a engrenagem. É a capacidade de articular a verdade com precisão e, ao mesmo tempo, com paixão. É a fusão perfeita entre a clareza e o ardor. Certo? Mas qual é o resultado final de alcançar esse equilíbrio todo? É a soberania. E não é soberania sobre os outros, é soberania sobre si mesmo. Repara bem na simbologia dessa imagem. O reino interior, o cérebro iluminado, está acima dos símbolos de poder do mundo, como a coroa ali jogada no chão. Isso mostra que o verdadeiro poder não é externo, ele nasce dentro da gente. Essa afirmação define perfeitamente a autoridade do mestre. Ela não vem do controle sobre os outros, mas nasce da sua completude interna, da sua autossuficiência. E com isso, a ideia de riqueza se transforma completamente. A maior fortuna que se pode ter não é material. A verdadeira riqueza é a liberdade que a gente ganha com o voo do saber. A mensagem final é sobre crescimento. A busca pela liberdade, pela plenitude não acontece lá fora. Ela acontece na jornada de expansão do nosso próprio mundo interior. Então, no fim das contas, o objetivo aqui não é dominar ninguém, mas sim alcançar a plenitude de si,
é sobre se tornar uma pessoa inteira. E tudo se resume a este chamado: cultive o saber. Porque é nesse cultivo, onde a paixão ilumina a lógica e a mente dá forma ao espírito, que nossa verdadeira liberdade finalmente pode florescer.